Aleluia. Essa canção é maravilhosa. Vamos falar sobre isso nessa manhã. A fé que sempre vence. Amém? Não tem como falarmos de fé e não lermos Hebreus. Porque em Hebreus nós temos aí a galeria da fé. Nós entendemos a natureza da fé. Agora que eu estou usando meu celular, eu vou precisar de um celular com Bíblia. Me ajuda? Abra a sua Bíblia aí, ou ligue a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Você que está no YouTube, Bruna, Shalom, bom dia. Hoje a gente está fazendo um pouco diferente, né? Porque a plataforma não abriu o YouTube e o Instagram, então eu estou aqui pelo Instagram, estou ali na câmera pelo YouTube, mas nada vai nos impedir de compartilhar a palavra de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11. Deixa eu abrir aqui. Tem que ver se não vai bloquear, né? Você acha que vai bloquear? Não? Versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Essa é a natureza da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da certeza daquelas que não se veem. Eu não vejo para crer, eu creio para poder viver. A fé é totalmente diferente do modo operante do mundo. A fé, eu costumo dizer que é a chave que abre a porta do sobrenatural. Amém? A fé também, ela é o canal de comunicação certo. A fé é o que nos comunica, que nos leva a nos comunicar com o nosso Deus e a nos comunicar com tudo aquilo que Deus também tem preparado e planejado para nós. Caminha essa live aí para os grupos da tua família, que eu vou começar agora a compartilhar daquilo que o Senhor tem nos entregado acerca da fé que sempre vence. Então encaminhe para pessoas que você sabe que precisa dessa palavra, para pessoas que esmoreceram na fé, desanimaram, pessoas que pararam, pessoas que estão pensando em parar. Então encaminhe essa live aí para as pessoas que você conhece que estão nessa situação. Encaminha também no grupo da igreja, amém? Vocês conseguem fazer isso aí, para a gente poder iniciar aqui. Pastor, como assim a fé é o canal de comunicação certo? Porque a fé é o único meio de comunicação que nos leva a Deus. A fé e a oração sempre vence. A fé e a oração nunca perderam. Porque quando eu creio, eu me relaciono com esse Deus. Quando eu tenho fé, eu oro, eu falo com Ele, eu acredito. Eu creio que Ele me ouve, eu creio que Ele é fiel para me responder. E não somente isso, mas nós também, através da fé, acessamos os pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus ao teu respeito? Quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito? Nós só vamos conseguir acessar os pensamentos ou os planos de Deus através da fé, através da oração. A palavra também diz aqui em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra não diz que sem fazer algo para Deus é impossível agradar Ele. A palavra não diz que sem cantar, sem adorar, sem pregar, não. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a única coisa que nos leva a desagradar a Deus ou não agradar a Deus é a incredulidade. Por isso, nós precisamos caminhar por fé. Paulo diz que nós não podemos mais andar por vista. Nós temos que caminhar por fé. Não andemos mais por vista.
nós precisamos caminhar por fé. Porque a fé, ela sempre vence. Vamos lá. Quais são os pensamentos ou os planos que Deus tem ao meu respeito? Jeremias 29:11, a palavra diz assim: eu bem sei os pensamentos ou os planos que eu tenho preparado para você. São planos de paz, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Quando nós caminhamos por fé, nós nunca caminhamos para trás, nós nunca andamos para trás. Viver por fé e caminhar por fé, meu irmão e minha irmã, não é caminhar olhando para o passado, não é caminhar vivendo do passado, ou se lamentando pelo passado. Caminhar por fé, viver em fé, é acessar o futuro, é acessar aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu bem sei os pensamentos que tenho preparado para você, os planos, são planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então quem caminha em fé, quem vive uma vida de oração, quem crê, está acessando aquilo que o Senhor já preparou. A palavra também diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus amigos e os seus profetas. Ou seja, Deus, Ele quer nos revelar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Deus, Ele quer nos revelar os planos que Ele tem preparado para nós. Mas para acessarmos isso, nós precisamos abrir mão do passado. Precisamos decidir andar por fé e não viver mais de passado. Olha o que 2 Coríntios, versículo 5, eu li isso aqui ontem. Versículo 17 fala: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós cremos que estamos em Cristo, nós recebemos o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, se de fato nós entramos por essa porta chamada Jesus, nós precisamos entender que tudo se fez novo. Não dá mais para viver olhando para o passado. As coisas velhas já passaram. Nós recebemos uma nova roupagem. Nós recebemos uma nova natureza. Uma natureza recriada em Cristo Jesus. Uma natureza regenerada em Cristo Jesus. Então não dá mais para vivermos olhando para o passado. Caminhar por fé é avançar para frente. Caminhar por fé é acessar os planos que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero dizer para você que está nessa live hoje, que Deus tem planos extraordinários, que Deus tem planos maravilhosos para a tua vida, que Deus tem algo poderoso preparado para você, para a tua casa e para a tua família. Mas para que você acesse tudo isso, é necessário caminhar por fé. É necessário vivermos por fé, porque a fé sempre vence. Não dá para andar para frente ou caminhar para frente olhando para trás. Você já experimentou? Você já tentou andar para frente olhando para trás? Certamente você vai tropeçar. Certamente você vai esbarrar em alguma coisa. Por quê? Porque não dá para avançar adiante, para viver o futuro daquilo que Deus tem preparado para nós olhando para trás. A palavra é tão poderosa que também fala conosco acerca disso. Isaías 43. Isaías 43. Aleluia. Vamos lá, compartilha essa live, deixa Deus te usar. Faz sentido para você? Faz sentido para você o que nós já falamos até aqui? Então compartilha essa live. Manda no grupo da família aí, manda nos grupos da célula. Posta no Instagram, nos status, deixa Deus te usar. Vamos lá, Isaías 43, versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Meu Deus. Olha o que a palavra está dizendo. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de novidade de vida. Romanos 6 diz que aquele que foi sepultado com Cristo pelo batismo nas águas, ressuscitou com ele também, e esse passa a viver em novidade de vida. Deus tem coisas novas para mim e para você todos os dias. Não dá mais para ficarmos nos lamentando. Se nós estamos em Cristo, se entregamos a nossa vida para Jesus, não dá mais para ficar se lamentando. Olhar para trás é deixar de andar por fé. Quando nós olhamos para trás ou ficamos nos lamentando pelo passado, nós deixamos de andar por fé. Nós deixamos de acessar o futuro que Deus tem preparado para nós. Olhar para trás é a receita certa para cultivar dúvidas e medo do futuro. O Senhor não quer que você viva se lamentando daquilo que você passou, daquilo que não deu certo. É tempo de deixar o passado. O passado só serve para fazermos um balanço do que funcionou e não funcionou. E colocar o aprendizado na mochila e seguir em frente. Pega o passado, pega aquilo que você viveu como um aprendizado. Coloca na mochila e segue em frente. Aquilo que não deu certo, aquilo que não foi legal, você já aprendeu com isso. Não vai repetir os mesmos erros. Segue adiante, nós precisamos entender isso. Eu digo que inteligência espiritual é andar por fé. Inteligência espiritual é caminhar e prosseguir para aquilo que Deus tem preparado para nós. Inteligência espiritual é caminhar para frente, é olhar para frente, é crer no futuro, é crer nos planos que Deus tem preparado para nós. Hebreus 11:1 diz isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas da certeza daquelas que se esperam. Ou seja, se eu estou esperando, eu estou crendo que eu vou viver. Se eu estou esperando, eu estou crendo no amanhã. Eu estou crendo que Deus tem preparado algo poderoso para mim lá na frente. Eu não estou vivendo de passado, ainda que eu não esteja vendo. Esse é o problema. Para muitas pessoas é mais fácil viver de passado. Por quê? Porque o passado já foi visto. Porque quando ela olha algumas coisas do passado, ainda se torna visível. Ou até tem algum tipo de sentimento. Então, para algumas pessoas é mais fácil olhar para o passado, porque é visível, porque é natural. Mas olhar para frente, andar por fé, você não vê, mas você crê. Essa é a chave que abre a porta do sobrenatural. Quando nós andamos por fé, a fé nos leva a projetar os pensamentos para o futuro. É ter a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Eu não sei como você tem vivido, meu irmão e minha irmã, mas você que entrou nessa live aqui hoje, eu quero dizer para você, Deus tem coisas poderosas, está requerendo de você, que você se esqueça totalmente do que passou, que você pare de ficar se lamentando, que você creia no futuro que Ele tem preparado para você. Muitas pessoas estão em um lugar de comodidade, porque estão presas ao passado, para justificar os seus fracassos do presente. Muitas pessoas estão culpando os pais, os avós. Gente, não dá para você culpar os seus antepassados, os seus pais. Não dá para você usar isso como desculpa para não se posicionar e viver aquilo que Deus tem preparado para você. Muitos estão colocando a culpa nos ex-patrões. Porque o meu ex-patrão não me deu a oportunidade que eu precisava. Porque se ele tivesse me valorizado. Fica olhando para o passado, usando como justificativa, para não se posicionar no presente e viver aquilo que Deus tem preparado para você. Então nós precisamos entender isso. Não dá mais para ficar olhando para trás. Muitos ficam paralisados, olhando para trás, nos traumas e nas rejeições que sofreram.
Nós não podemos parar nas frustrações. Precisamos saltar por elas. Pastor, mas ainda dói. Pastor, mas eu ainda sinto. Pastor, mas ainda, quando eu lembro, me entristece. Em Jesus a cura para a tua alma. Em Jesus a cura, a bálsamo, que traz a cura, o refrigério, que cicatriza qualquer tipo de ferida. Então corra aos pés da cruz. Não aceite mais que esse trauma, que essa rejeição, que essa frustração te paralise. Decida perdoar quem você precisa perdoar. Abra logo mão disso. Para perdoar você não precisa sentir. Você não precisa sentir. Perdão não é sentimento. Perdão também não é um dom. Muitas pessoas falam, quando eu sentir eu perdoo. Quando Deus quiser eu perdoo. Quando Deus falar comigo eu perdoo. A palavra está dizendo, Jesus nos ensina que temos que perdoar 70 vezes 7. Então eu não preciso sentir que eu tenho que perdoar. Nós precisamos decidir perdoar. Nós precisamos tomar uma decisão, eu vou perdoar, porque eu não vou ficar mais preso ao passado, eu não vou ficar mais preso a essa frustração. E somente assim nós vamos poder avançar, passar por cima de tudo isso. Então se você precisa perdoar alguém, faça isso depressa. Tome essa decisão. Perdão é decisão. Amém, queridos? Vamos lá. Para a galera que entrou agora, hoje nós estamos fazendo a live pelo celular e pela câmera no YouTube, porque a plataforma não conseguiu entrar ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube junto, tá? Então, tem uma galera no YouTube e tem uma galera aqui no celular. Então, é só para poder te explicar porque a imagem está diferente aqui hoje. Mas compartilha essa live aí, amém? Deixa Deus te usar. Faz sentido para você essa palavra? Faz sentido para você? Coloca amém aí, se faz sentido para você. Quantas pessoas não estão vivendo o futuro que Deus tem preparado? Porque estão presas aos traumas, às rejeições e às frustrações. Vamos lá. Jesus, ele é aquele que faz coisas novas. Ele fez coisas novas. Quando nós lemos aqui em Isaías, eis que faço uma coisa nova. Caminho no deserto e rios no ermos. Quem é o caminho? Quem é a água? Quem tem água da vida? É Jesus. Então se você está passando um deserto, ele é o caminho em meio ao deserto. Se você tem vivido uma sequidão, ele é os rios no ermo. Quantas pessoas estão também paralisadas por aquilo que aconteceu agora em 2020? Talvez você perdeu um ente querido, talvez você perdeu alguém que você amava, talvez você perdeu um amigo, ou talvez você perdeu empresa, talvez você perdeu um emprego, talvez você perdeu negócios, investimentos, talvez até o relacionamento foi desfeito. Mas eu quero dizer para você também que não dá para você ficar parado ou parada por causa do que aconteceu nessa pandemia. Você precisa avançar. Se você está nessa live ouvindo essa palavra, é porque Deus preparou essa manhã para você entender. É tempo de esquecer aquilo que passou, é tempo de superar, é tempo de vencer. Você não é um vencedor ou uma vencedora, você já é mais do que vencedora, você já é mais do que vencedor. E Jesus tem coisas novas para mim e para você. Jesus fez coisas novas, Ele faz coisas novas, Ele tem novidade de vida para mim e para você. Jesus é o nosso maior exemplo daquele que tem que seguir em frente. Vamos lá? Tem uma passagem que me chama muita atenção e eu gosto muito, que é aquele momento que Jesus passa pela figueira. E eu fico pensando, Jesus ele passa pela figueira e ele olha a figueira e ele vê folhas. Ele vai se aproximando, ele continua vendo folhas. Só que quando ele chega bem perto, não tem fruto algum ali. E aí Jesus, ele amaldiçoa a figueira. Mateus 21, 18,
fala sobre isso. Ele amaldiçoa a figueira e fala que dela não vai sair fruto nenhum. Por quê? Porque aquela figueira só tinha aparência. Aquela figueira estava bela, cheia de folhas, porém não tinha frutos algum. Mas eu fico pensando, se Jesus ele teve essa atitude, eu acredito comigo que Jesus teve fome. Ele queria encontrar um fruto ali. Mas ele não ficou parado pensando, poxa, não tem nenhum fruto nessa figueira. Por que não tem nenhum fruto? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter feito de outro jeito? Eu não sei se você consegue me entender. Mas Jesus não parou naquilo. Jesus seguiu adiante. Nós precisamos entender isso. Não dá para ficar remoendo o passado ou paralisar naquilo que nós estamos olhando e acreditando que vai dar certo, tem uma boa aparência, aparentemente está tudo legal, mas quando você vê, não era aquilo que você pensava, não foi aquilo que você pensava. E aí, você muitas vezes para ou parou nessas situações. Jesus é a prova de que não temos que parar nas situações que às vezes nos decepcionam. Ele olha a figueira e ele, não tem fruto, então de ti não sairá mais fruta nenhuma. Ele segue adiante. Nós precisamos entender isso. Não dá para ficar remoendo o passado. Pare de remoer o passado. Pare de ficar se lamentando, pare de ficar chorando leite derramado. Pastor, mas eu já passei por um casamento, 2 casamentos, vários relacionamentos. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Deus tem novidade de vida para você. Pastor, mas tantos anos as coisas não deram certo. Pastor, só deu errado na minha vida. Talvez você não tinha entendido isso, que você precisa estar em Cristo, que você precisa viver em fé, andar por fé, olhando para frente. Então hoje você está recebendo essa palavra. Então hoje você pode começar a fazer tudo diferente. A partir de hoje, você pode começar a caminhar por fé e acessar os planos que Deus tem preparado para você. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Pastor, por que tanto sofrimento? Eu preguei sobre isso ontem, o Senhor me trouxe uma revelação no meio da palavra. Tem pessoas que parecem que vivem debaixo do castigo. Tem pessoas que vivem sofrendo diariamente, passa ano e sai ano, só sofrimento, parece que é um castigo, parece que nasceu para ser castigado. Isso é uma mentira do diabo, isso é uma mentira do inimigo, porque a palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pastor, o que você está querendo dizer? Que ele carregou todo o castigo, ele carregou toda a condenação. Em Cristo Jesus, nós somos livres desse castigo, livres da sentença, da condenação. Nós precisamos sair da rota do castigo, e precisamos entrar na rota da bem-aventurança. Como assim, pastor? João 10 diz assim: um ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: mas eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Quer sair debaixo do castigo? Quer sair do sofrimento? Entra nessa vida que Jesus escolheu para você. Entra nessa vida que Jesus já preparou para você. Ele levou todo o castigo. Não dá mais para viver assim. Não dá mais para caminhar desse jeito. Decida hoje, meu irmão e minha irmã, caminhar por fé. É tão poderoso que para você conseguir entrar nessa dimensão da vida abundante que Jesus já conquistou, é por meio da fé. Se você crer com o coração, meu Deus, isso é fé. Com toda a tua alma, é fé, com todo o teu entendimento, é fé verdadeira. Se você crê com o teu coração e você confessar com a tua boca, será salvo.
confessa para a salvação. É através da fé que você entra nessa dimensão da vida abundante. O problema é que muitas pessoas querem caminhar na rota da vida abundante que Jesus já conquistou, mas olhando para o passado. Sempre lembrando do passado. Sempre se lamentando do passado. Sempre com medo de viver as mesmas coisas do passado. Mas, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Não dá para viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós, olhando para o passado. Não dá. Liga a câmera ali para mim, por favor, que apagou. Faz sentido para você essa palavra? Faz sentido para você? Eu já estou encerrando. Pare de remoer o passado. Porque toda vez que você remoe o passado, as suas dúvidas aumentam e a sua insegurança aumenta também. Nós precisamos entender isso. Deus tem coisas poderosas preparadas para mim e para você. É necessário caminhar por fé. É necessário esquecer, abrir mão do passado. Andar para frente sem olhar para o passado. Amém, meus irmãos? Fez sentido para você? Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Espero que você tenha entendido. Toda pessoa que não caminha por fé vai caminhar na força do seu braço. E toda pessoa que caminha na força do seu braço, na força do seu intelecto, do seu conhecimento, da sua expertise, ela também vai caminhar em medo. Porque ela sabe que ela vai precisar sustentar tudo aquilo que ela está construindo. Mas se caminharmos por fé, e não por vista, não pela força do nosso braço, não pelo nosso intelecto, nem pela nossa expertise ou conhecimento algum. Se caminharmos por fé, nós sabemos que é o Senhor que vai sustentar todas as coisas. O amor dele é o que lança fora todos os medos. Aquele que caminha por fé, caminha em amor. E aquele que caminha em amor não anda com medo, não anda temendo. Todos os medos são lançados fora. Porque a sua fé está depositada a um Deus que tudo pode. A um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Esse é o meu e o teu Deus. Espero que essa live tenha falado com você. Estamos aí agora, às terça-feiras. Não deu para mim avisar antes e agora às quinta-feiras. Ontem acabamos dando início ao culto, não conseguimos avisar todo mundo. Mas toda terça e toda quinta estaremos aqui nessa live, a live Café Mais do Reino. Estamos projetando aí também o nosso podcast. Eu creio que tem coisas novas preparadas para mim e para a tua vida. Coisas novas Deus está fazendo. Amém? Eu vou colocar essa canção aqui para nós orarmos. E se essa palavra fez sentido para você, coloca amém aí. Testifica o que Deus falou com você. Eu não sei se tem alguém que está longe da presença de Deus também. Talvez você se afastou, talvez você desanimou, talvez você parou ao longo da caminhada. Talvez você olhou para os homens, talvez você olhou para a denominação. Talvez você se frustrou com alguém de dentro da própria igreja. Eu falei sobre isso. Muitas pessoas olham para as pessoas que estão dentro da igreja e ficam esperando que essas pessoas sejam perfeitas. Mas nem todo mundo que está dentro da igreja está em Cristo. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, que estão com os mesmos comportamentos da velha natureza, os mesmos comportamentos do mundo, frustrando, causando mal às pessoas. Por quê? Porque nós lemos aqui, a palavra diz que todo aquele que está em Cristo
Se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja, não é se alguém está em alguma religião. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Somente em Cristo nós somos regenerados, somente em Cristo nós recebemos uma nova natureza e deixamos a natureza passada. Nós precisamos entender isso. Talvez você se frustrou com alguém, mas esse é o momento de você voltar para a presença de Deus. Esse é o momento de você caminhar, olhando para frente, caminhar em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Fez sentido para você essa palavra, meu irmão e minha irmã? Se fez sentido para você, você vai colocar aí. Quando a gente encerrar, você posta aí. A fé nunca perde. Você vai colocar hashtag a fé nunca perde. Essa é uma verdade. A fé nunca perde. Não tem como falarmos de fé e não lembrarmos de Abraão. Abraão decidiu caminhar por fé e não por vista. Quando Deus fala com ele, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Uau! O que é isso? Caminhar por fé, meu irmão, em primeiro lugar, é você andar em direção a um lugar que você não está vendo ainda. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, eu preciso crer que Deus tem preparado algo poderoso para a minha vida. Eu preciso continuar andando em direção àquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele falou que vai fazer. Eu preciso acreditar na sua palavra. Eu não estou vendo, mas eu vou obedecer, eu vou andar em direção àquilo que Deus tem preparado para mim. Andar por fé não é andar em direção a algo que você está vendo ou pensando. Muitas pessoas não vivem as promessas de Deus ou não vivem os planos de Deus porque estão procurando viver segundo aquilo que estão vendo. Oh, meu Deus do céu. Você precisa se tornar independente daquilo que você está vendo e dependente totalmente do Senhor. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, Ele estava dizendo assim: ei, andar por fé não é ficar esperando que a tua família te ajude a viver as minhas promessas. Oh, meu Deus do céu. Quantas pessoas querem andar por fé, mas ficam contando que a família vai ajudar, que a família vai reconhecer, que os parentes vão dar o suporte. Isso não é caminhar por fé. Ei, se torne independente das pessoas. Claro, ninguém vai fazer nada, ninguém vai avançar, ninguém vai cumprir um propósito sozinho. Eu sempre digo isso, porém você não pode se tornar dependente das pessoas. Quantas pessoas não paralisam, quantas pessoas não desistem porque a família não ajudou, porque o familiar não deu suporte, porque a família não acreditou, não motivou, não apoiou. Isso é andar por vista, isso é andar na dependência de pessoas. Andar por fé, meu irmão, é andar na dependência total do Senhor. Terceira coisa, quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus estava dizendo para ele também: sai do meio da opinião das pessoas. Já pensou, meu irmão, se Abraão ficasse ali? Ele não ia conseguir andar na rota da promessa. Quantas pessoas não iam dar palpite? Quantas pessoas não iam dar opiniões? Andar por fé não é andar querendo agradar as pessoas. Não é andar querendo receber validação das pessoas. Andar por fé é totalmente diferente. É se tornar independente da opinião das pessoas. E totalmente dependente desse Deus. Quer andar por fé? Então, não espere agradar as pessoas. Porque toda pessoa que anda por fé tem um estilo de vida totalmente diferente. Fora do comum. Fora do padrão. Deus te chamou para isso. Se você entrou nessa live, meu irmão e minha irmã, Deus te chamou para andar fora
daquilo que é natural, daquilo que é comum. Deus te chamou para andar no sobrenatural. Mas isso só por intermédio da fé. A fé é essa chave que abre a porta do sobrenatural. Escute isso. Jesus chega a uma aldeia chamada Betânia. Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, agora em luto, em desespero, chorando. Primeiro chega Marta e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz para ela: ei, se creres, verás a glória de Deus. Oh, meu Deus do céu. Depois Marta vem em direção a Jesus e também chorando diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz a mesma coisa para ela: se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: ei, se você tiver fé, você vai ver o sobrenatural acontecer. Se creres, você vai abrir a porta do sobrenatural. E vai ver algo poderoso acontecer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Chega de olhar para o passado, chega de ficar se lamentando, chega de ficar remoendo. Use a chave da fé para abrir a porta do sobrenatural. Jesus dá um comando: tira a pedra e chama Lázaro. Lázaro, sai para fora. Meu Deus do céu, Deus mudou tudo aqui hoje. Ei, há quanto tempo faz que os teus sonhos estão mortos? Que o diabo tentou matar e paralisar os teus sonhos? Que o diabo entulhou os teus sonhos? Que o diabo fez de tudo, usou pessoas para te fazer acreditar que você não seria capaz de viver as promessas de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus para a tua vida? Quanto tempo faz? Lázaro estava morto há 4 dias. Talvez seja 4 meses, talvez 4 anos, talvez 40 anos. Eu não sei o quanto tempo. Mas eu estou aqui para te dizer hoje: use a sua fé. Use a sua fé. Porque Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Pare de ficar fazendo joguinho emocional com Deus. Pare de ficar fazendo chantagem com Deus. Pare de ficar remoendo. Pare de ficar usando justificativas. Pare com isso. É tempo de usar a tua fé. É tempo de dizer: Senhor, eu creio. Eu decido perdoar, eu decido esquecer, eu decido passar por cima das frustrações, Deus. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem coisas novas. Porque hoje mesmo o Senhor está dando um comando: saia para fora. Que os teus sonhos sejam ressuscitados. Que a tua fé seja renovada nessa manhã. Que aquilo que é impossível aos teus olhos se torne possível agora. Porque tudo é possível ao que crê. Há um poder sobrenatural. Há um poder sobrenatural que pode tornar possível tudo aquilo que é impossível aos teus olhos. Mas para isso acontecer, é necessário que você caminhe em fé. Deus está te chamando, meu irmão e minha irmã, para andar em uma dimensão de fé. Para andar na dimensão da vida abundante que Ele conquistou para você. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que reage a essa palavra? Digita aí: essa palavra é minha. Eu vou andar por fé. Eu vou viver os sonhos de Deus. Eu vou viver as promessas de Deus. Oh, ragaçurabácia. Chegou o tempo, meu irmão e minha irmã. Essa é a sua hora. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto o poder de Deus aqui. Oh, ragaçuragaçuribiaçuralabás. É tempo de caminhar por fé. É tempo de caminhar por fé. Uma das coisas que também nos impede de caminhar por fé é viver se comparando. Não se compare. Deixa toda a comparação de lado. O que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão, não vai ser igual à vida do teu próximo. Você é um indivíduo único. Você é um filho amado, uma filha amada. O que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã, é para você.
Aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser através da tua identidade. Você não nasceu para ser cópia, xerox de ninguém. Você é um indivíduo único que carrega a imagem e a semelhança desse Deus. Deus quer manifestar algo poderoso através da sua identidade. Pare de se comparar. Pare de ficar querendo viver o que os outros estão vivendo. Meu Deus do céu. Oh, nós precisamos entender isso. A comparação nos impede de andar por fé também. A comparação nos leva a andar por vista, porque é por aquilo que nós estamos vendo. Hoje o Senhor te chama para uma nova dimensão, para um novo estilo de vida. Porque somente assim a porta do sobrenatural permanecerá aberta diante de você, sobre a tua vida. Só através da fé. A fé nunca perde. Aleluia. Tem uma galera aqui no YouTube também, uma galera aqui no Instagram. Coloque aí, a fé nunca perde. Duas coisas que eu nunca vi perder: a fé e a oração. Nós precisamos crer, precisamos clamar, precisamos orar. Amém? Espero que você tenha se identificado com essa palavra. Eu estou sendo tremendamente edificado por essa palavra. Nós precisamos entender algo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você fizer, você precisa fazer em fé. Tudo que você viver, precisa viver em fé. Porque sem fé é impossível agradar esse Deus. Se você quer agradar a Deus em todas as áreas da sua vida, caminhe em fé. Viva pela fé. Nós precisamos entender isso. Há muito crente, há muito filho de Deus, há muitas filhas de Deus que não entendem o básico da vida cristã e por isso não alcança o êxito. Se não for por fé, não tem como. Se, meu irmão, você entregar sua vida para Jesus, para ficar esperando que as pessoas façam algo por você, que a família faça algo por você, que o governo faça algo por você, que os amigos façam algo por você, você não está caminhando por fé. Você está caminhando ainda por vista e dependência humana. A rota do êxito da vida de cristã é a fé. O simples funciona. Crer, orar, esperar em Deus, não tentar ajudar a Deus. Só caminha, só obedece, só busque, só viva aquilo que Ele tem preparado para você dia após dia. Pastor, como eu vou caminhar nessa rota? A rota da palavra, da obediência à palavra. Pastor, como eu descubro que eu estou vivendo um estilo de vida que agrada a Deus? Porque você está vivendo em obediência a Deus. Pastor, qual é o caminho para viver os planos de Deus? A obediência à palavra. Seguir o modelo que é Cristo. Explica melhor, pastor. Deixa eu te explicar. Tudo aquilo que está te levando para a morte da sua carne, tudo aquilo que está te levando para longe do pecado, tudo aquilo que está te levando para a cruz, essa é a rota para viver os planos de Deus. Essa é a rota para ver tudo aquilo que Deus te preparou. Por fé eu decido abrir mão das minhas vontades. Em fé, por amor a Jesus, eu decido largar a roda dos escarnecedores, os lugares que me levavam a andar perigosamente, correndo o risco de pecar. Quer andar por fé? Quer viver os planos de Deus? Essa é a rota. Tudo aquilo que te leva para a cruz, para próximo de Deus, está te levando a viver os planos dele. Amém? Espero que essa live tenha feito sentido para você. A fé nunca perde. Quanta gente aqui no YouTube comentando. Que Deus abençoe essa galera aqui do YouTube. Que Deus abençoe essa galera aqui do Instagram.